Olá, eu sou o Dr. João Haddad. Vou falar hoje um pouquinho sobre o glúten. Andaram me pedindo e hoje eu vou falar sobre o glúten. O glúten é uma molécula que não existe na natureza. Ela não existe na natureza. Nós que criamos essa molécula. Ela é como se fosse um ET. Quando você mexe a massa de trigo, você cria essa molécula, que é o glúten. E o nosso organismo não reconhece ela como natural. E o glúten, o que ele faz no nosso organismo? Ele vai lá na parede do intestino e ele machuca a parede do intestino, permitindo com que outras substâncias que normalmente não entrariam na nossa circulação, permite que elas entrem na circulação. E essas substâncias que entram no nosso organismo vão fazer um estrago danado no nosso organismo, em todo o organismo. Se for no coração, vai incomodar o coração; se for no cérebro, vai incomodar o cérebro. Em cada organismo, para onde ela for, ela vai determinar um tipo de patologia ou um tipo de sintoma. O glúten também, quando ele faz isso, ele permite com que essas certas moléculas que entrem no organismo se pareçam, muitas vezes, com moléculas parecidas com algum órgão. Por exemplo, entra um alimento ou uma proteína muito parecida com a proteína da glândula tireoide, por exemplo. E o próprio organismo passa a fazer uma coisa chamada anticorpo. Ele cria uma guerra contra a própria tireoide nossa, tentando destruir esse elemento que entrou pelo intestino e ela confunde, ela ataca esse elemento e também ataca a tireoide e acaba desenvolvendo uma doença chamada autoimune. Então, o glúten é responsável pela diminuição do sistema, pela resistência imunológica do organismo. Ele faz isso. E no organismo também, ele atinge outras funções do nosso organismo, as funções executivas do nosso cérebro, do cérebro, principalmente do lobo frontal, que fica na região da frente. O que faz isso daí? O que acontece? Quais são os efeitos que o glúten pode fazer a nível do sistema nervoso central? Ele, atingindo o lobo frontal, ele faz o seguinte: a nossa capacidade de reconhecer consequências futuras fica comprometida. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade de reconhecer as consequências futuras de acordo com nossas ações do presente. Então, a gente não consegue fazer isso. Também o discernimento do que é bom e do que é ruim. Você veja que isso são estudos comprovados, não sou eu que estou dizendo, isso aí são estudos comprovados cientificamente. Também fazer com que a gente aceite o inaceitável. Isso é um efeito do glúten, que faz a nível do sistema nervoso central, principalmente no lobo frontal. A capacidade de reter memória a longo prazo. Então, memória a longo prazo. Nós perdemos a capacidade de segurar a memória de coisas que aconteceram no passado. E a gente acaba perdendo essa capacidade também. Hiperatividade, autismo, Alzheimer, arteriosclerose, artrose e artrite são elementos, artrose, os elementos que entram no nosso intestino por causa do glúten acabam se depositando em nossas articulações, gerando processos inflamatórios, dor e doença autoimune, como nós citamos agora há pouco. Dificuldade de separar o real do imaginário. Veja quantas coisas o glúten faz no nosso organismo. Ele faz realmente um estrago danado. Lembrando de novo que o glúten, aliás, o pão que você come hoje não é o mesmo pão que nossos avós, nossos bisavós comiam há 80, 100 anos atrás. Hoje o trigo tem cerca de 400% a mais de glúten do que tinha há 80 anos atrás. Então o estrago é muito grande que faz no organismo, realmente. Lembrando que a farinha de trigo, ela vicia, nós como a droga, vicia mais que a cocaína, mais que droga. Isso é comprovado cientificamente. Então eu não consigo deixar de comer o pãozinho, eu não consigo deixar de comer a pizza, não consegue.
justamente isso está fazendo cada vez mais mal para o seu organismo e para o seu sistema nervoso central. Então, vamos pensar nisso, vamos levar isso muito a sério, porque isso é uma coisa muito séria, muito grave e que está fazendo com que apareçam todas essas doenças praticamente que nós estamos falando, não existiam em décadas ou em gerações passadas, em uma, duas gerações passadas. Tem doenças que não existiam há 20 anos atrás, não tinha tanto. Tem muitos diagnósticos novos que foram aparecendo por causa desse início de ingesta, do nosso hábito de começar de comer tanto como comemos assim. Mais um ponto, lembrando que o carboidrato que nós ingerimos hoje, que nós levávamos 1 mês, 2 meses para ingerir, muitas vezes nós ingerimos em 1 dia, né? Tá? O que mais? Quadro depressivo, pânico, são coisas que estão envolvidas. Quando eu falo que a pessoa tem normalmente tem problema com glúten, a pessoa tem problema com lactose, com leite. Quando a pessoa descobre que tem problema com leite, normalmente tem problema com glúten também. Quando o irmão tem problema com glúten, 80%, 90% é muito alto a probabilidade que o seu irmão, seus parentes também tenham problema com glúten. Tá? Hoje nós falamos sobre o glúten, alguns efeitos do glúten sobre o sistema nervoso central e sobre o organismo. Se tiver dúvidas, comentem aqui embaixo, dê um ok, um clique se gostaram do nosso vídeo e até o próximo vídeo, né?